Crise do sistema colonial brasileiro. O sistema colonial brasileiro passou a enfrentar uma forte crise a partir do século XVIII, motivada principalmente pela difusão dos ideais iluministas e ao desejo de independência. Esse momento é de suma importância para o país, uma vez que é caracterizada pela libertação do domínio da coroa portuguesa. No Brasil, a crise do sistema colonial foi marcada por uma série de conflitos, embates e contestações por parte do povo e da elite. Isso porque a presença e o domínio da coroa portuguesa eram extremamente prejudiciais para o país. Assim, quando os ideais do iluminismo, corrente de pensamento desenvolvida na Europa do século XVIII, chegam ao Brasil, surgem diversos movimentos de contestação que contribuem para o fim do sistema colonial. Entre eles, podemos citar principalmente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Portugal, por sua vez, estava fortemente enfraquecido politicamente e economicamente desde o século XVII. Os principais fatores que causaram essa situação foram a União Ibérica, que terminou em 1640, a luta contra a presença holandesa no território brasileiro e o declínio do comércio de açúcar. O objetivo era consolidar o poder político e econômico da elite local. Os crioulos não desejavam um rompimento com a ordem social vigente em seus territórios. Entendiam que a exploração compulsória do trabalho indígena e negro deveria ser mantida, já que constituíam a base da economia. No âmbito intelectual, os crioulos defendiam princípios liberais, baseados na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Historiadores afirmam algumas causas principais que poderiam ter ocasionado a decadência do sistema colonial mantido por Portugal no século XVIII. Entre elas, podemos citar, por exemplo, o fim do absolutismo na França. Com a Revolução Francesa e a consequente execução do rei Luís XVI, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam pelas colônias da América, fazendo com que os colonizados passassem a questionar o domínio das metrópoles. O Pacto Colonial, imposto por Portugal no Brasil, incomodava profundamente a elite e a população. Isso porque os latifundiários e os comerciantes perdiam grandes quantidades de dinheiro, uma vez que deveriam pagar pesados impostos à coroa. A população, por sua vez, sofria com os impostos que também deveriam pagar, com as péssimas condições de vida e com a desigualdade causada pela presença portuguesa no país. Com a descoberta da jazida de ouro na província de Minas Gerais, no século XVIII, Portugal aumentou ainda mais a quantidade de impostos cobrados dos brasileiros, causando considerável descontentamento. A Inglaterra ainda exerceu uma considerável influência na decadência do sistema colonial, uma vez que, para os ingleses, era muito mais vantajoso se o Brasil fosse um país independente. Isso porque, nesse cenário, o pacto colonial não mais existia e o país poderia comercializar os seus produtos manufaturados no território do Brasil. Vale lembrar que, durante o século XVIII, a Inglaterra passava pelo processo de primeira revolução industrial e, dessa forma, desejava vender os seus produtos para a maior quantidade de países possíveis. A vinda da família real portuguesa para o Brasil consolidou a crise e o declínio do sistema colonial brasileiro. Isso porque, no Brasil, Dom João VI afrouxou uma série de diretrizes que faziam parte do Pacto Colonial. O sistema colapsou quando, no ano de 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por fim, o fortalecimento de Dom Pedro I e o apoio das elites agrárias ao futuro monarca criaram as condições necessárias para o processo de independência do país, no ano de 1822, consolidando a separação oficial de Portugal.